Fala, jogadora! Adélia Bristotti aqui, estudante e atleta da Graceland University. Perceberam que eu dei uma sumida aqui, né? Mas, inclusive, é porque eu prometi pra mim mesma que eu só ia gravar esse vídeo quando eu estivesse 100% bem, 100% recuperada e escalada pro próximo jogo, ou seja, já passei por todas as minhas etapas de recuperação e tô bem pra estar retomando a minha rotina completa. Mas sim, aconteceu o que eu mais temia, a minha primeira lesão aqui nos Estados Unidos. Eu já tive uma lesão séria há alguns anos, em 2015, no meu tornozelo, que me deixou fora de jogo por vários meses. Mas o que preocupa bastante aqui nos Estados Unidos é que a temporada ela é muito curta e muito intensa. A temporada dura no máximo uns 2 meses, entre setembro e outubro. Claro que tem jogos lá em agosto, mas são jogos de pré-temporada. Então, qualquer lesão ela é muito preocupante, porque se acontece no meio da temporada, você pode acabar perdendo toda a temporada por causa de um lance, de um jogo. E por isso as minhas semanas, essas últimas semanas, foram completamente focadas em me recuperar bem e o quanto antes. Vem comigo então que eu vou contar tudo o que rolou nessas últimas semanas, explicar como que aconteceu essa lesão e fica até o final do vídeo que eu vou compartilhar quais foram os meus maiores aprendizados nesse processo de recuperação e também compartilhar algumas dicas do que me ajudou a recuperar bem e recuperar mais rápido. Então, galera, aconteceu comigo uma coisa que eu jamais esperava e que eu nem tinha ouvido muito falar sobre no futebol, mas que aparentemente é bem comum, que foi uma concussão leve na cabeça. Concussão, basicamente, para quem nunca ouviu falar ou para alguém que não tinha muito conhecimento sobre como eu, é basicamente quando você leva uma pancada na cabeça e essa pancada faz com que o seu cérebro se movimente, saia um pouco do lugar. Então, no caso da minha concussão, que foi uma concussão leve, a pessoa vai ter alguns sintomas, como dor de cabeça, tontura, uma dificuldade para se concentrar e bastante cansaço, bastante exaustão. Mas caso essa concussão seja mais grave, então podem ter alguns sintomas piores, como, por exemplo, sangramento. Como vocês já sabem, como eu falo muito aqui, o jogo aqui nos Estados Unidos ele é bem mais físico, mais intenso do que no Brasil. Mas a minha concussão acabou acontecendo num lance bobo, mas que partiu assim de um contato físico. Mas graças a Deus foi uma concussão leve, não trouxe nada grave, mas exigiu ali algumas semanas pra eu me recuperar bem. Vou botar o vídeo aqui pra vocês no momento que aconteceu. Foi no jogo do vídeo anterior que eu postei aqui no canal. Inclusive naquele vlog eu falo que eu levei uma pancada na cabeça, mas que eu achei que não foi nada, mas era alguma coisa. Eu senti até na hora, mas achei que tinha passado, que não daria em nada. Já mostrei esse vídeo, né, pros meus amigos, familiares. Tem gente que olha e fala que, nossa, não, parece que não foi nada, e tem gente que olha e fala que parece que doeu muito. Então, realmente é uma questão ali que tu interpreta e não dá pra saber muito bem o que aconteceu, mas que, no fim, ia me dar um probleminha. Basicamente, a jogada aconteceu ali nos primeiros minutos de jogo, eu acho que foi nos primeiros 5 minutos de jogo. A gente tava defendendo um escanteio do outro time e eu tava ali, né, na disputa na marcação com uma menina do outro time. E quando a menina que tava batendo escanteio cobrou a bola, a gente tava ali disputando, e aconteceu que a bola veio na nossa direção e no momento eu acho, tentar cabecear e a menina também me empurrou ao mesmo tempo e eu acabei inclinando a minha cabeça mais ou menos assim. Então fui pra cabecear a bola, mas não fui direitinho, né, com a cabeça reta. E como eu acabei inclinando a cabeça pra baixo, a bola bateu bem aqui, na parte de trás da minha cabeça, bem forte, porque foi ali o impacto inicial do escanteio, então um chute forte, e pegou bem nessa região que meio que entreliga a cabeça e o pescoço, então uma região ali perigosa. Quando eu levei essa pancada, dá até de ver ali no vídeo que eu parei um segundo, assim, eu parei um segundo porque eu senti o impacto, foi como assim, se tudo ao meu redor congelasse por um segundo. Até ali no momento que aconteceu, eu senti que tinha passado mais tempo, mas quando eu vi o vídeo eu vi que, tipo, realmente foi muito rápido, mas eu senti que foi forte, eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? Mas logo em seguida eu já pensei, não, tô aqui no jogo, eu tenho que defender a bola. Então saí correndo em direção à bola pra defender e segui o jogo. Fui ali correndo, voltando ao jogo e aos poucos foi passando aquele impacto na cabeça e terminei o jogo normal e achei que nada tinha acontecido. Como eu contei lá no vídeo do jogo, em seguida da partida a gente foi lá pra casa da nossa capitã pra jantar e também ter um momento ali de confraternização do time, então a gente foi na piscina. E eu lembro que naquele momento eu tava com uma sensação estranha que, tipo assim, eu só queria mergulhar. Meio estranho, sabe? Eu só queria mergulhar.
E eu acho que é porque a minha cabeça já tava ficando assim um pouco zonza e eu queria aquela sensação de, tipo, me cobrir de água porque ia me trazer um relaxamento de certa forma. A gente voltou lá do jantar na casa da nossa capitã, voltou aqui pra Lamonai. Eu tava com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça à noite. E eu achei que era normal, porque o jogo foi muito calor e a gente tinha tido muito desgaste físico também, então eu pensei que eu só tava com uma dor de cabeça forte, porque juntando tudo isso, calor, esforço físico, etc., eu tava ali com um cansaço, uma exaustão, então eu achei que era normal. Já tive isso também em outros jogos, ter dor de cabeça depois e tudo mais. Então fui dormir, achei que era normal, até tomei um remédio pra dor de cabeça antes de dormir. E no outro dia acordei normal, parecia que nada tinha acontecido. No outro dia, então, segunda-feira, fui pra minha primeira aula normal, mas aí às 10 horas, depois da minha primeira aula, eu trabalho lá no Writing Center. Então eu trabalho junto com um dos nossos professores. E como eu passo 2 horas lá, a gente tá sempre conversando, ou ele tá me dando algum tipo de treinamento. E aí ele tava falando comigo, lá é um lugar assim bem iluminado, tem bastante lâmpadas, bastante iluminação, bem forte e bem clara. E ele falava comigo, e eu tava começando a me sentir estranha, assim, eu só queria fechar o olho, não era querer fechar o olho de sono, eu só queria, assim, fechar o olho, realmente, não era de cansaço nem nada, eu só tinha essa vontade de fechar o olho, quanto mais ele falava, e eu tinha vontade de chorar também, eu não sei porque eu tinha vontade de chorar, tipo, assim, muito estranho, muito esquisito. E aí eu comecei a perceber que alguma coisa estava estranha, porque depois lá do Writing Center, eu tinha que ir pra minha segunda aula e eu não queria ir pra aula. Eu tava assim, meu Deus, eu não consigo, eu tava me sentindo incapaz de ir pra aula. E aí mandei uma mensagem, né, pra minha treinadora, falando dos sintomas que eu tava sentindo, e ela falou que era pra eu ir lá no Athletic Trainer, que é tipo o nosso fisioterapeuta, e ele ia me examinar. Assim, conforme eu fui contando os meus sintomas pra ela, ela falou que eu provavelmente tava com uma concussão. Só que como eu nunca tive nada parecido com isso, eu tava tipo assim, não deve ser, sabe? Eu devo estar um pouco assim, meio zonzo, sei lá, mas já vai passar, não é nada. Aí fui lá no Athletic Trainer, ele fez todo um check-up comigo, né? Passou pelos sintomas e tudo mais. Marquei em vários ali que eu tava com sintomas, já tava ficando um pouco claro que era uma concussão, mas eu ainda tava assim, bem em negação, falando, não é nada, vai passar. E aí ele faz vários testes, eu não sei explicar, mas testes de atenção, então eu tive que fazer coisas, por exemplo, falar os meses do ano ao contrário, ou ele me dá uma sequência de números e eu tinha que repetir, e eu sempre fui muito boa com essas coisas, de memória, de lógica, etc. E aí, conforme ele foi fazendo os testes, eu comecei a errar vários. Eu, tipo assim, eu não conseguia pensar coisas básicas, do tipo, ele me dava uma sequência de números, tipo assim, 2, 4, 6. E eu tinha que falar ao contrário, coisas bem simples. E eu ia falando, eu, tipo, conseguia falar 2 números, não falava o terceiro. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, a partir dali, foi impossível negar, eu tava com uma concussão, ele falou uma concussão leve, mas que eu deveria tomar todos os cuidados. E a partir dali se iniciou um processo. Ele falou que de certeza eu ia ficar fora por 1 semana, mas que dependendo da minha recuperação é que a gente ia determinar o que ia acontecer a partir dali. Então, a partir desse diagnóstico, eu tinha que todos os dias ir ali no mesmo horário e checar com ele quais os sintomas que eu tinha. Tipo, eu tinha que avaliar todos os possíveis sintomas de concussão de 0 a 10, falar qual era a gravidade do que eu tava sentindo. E a partir dali, ele foi fazendo esse exame todos os dias. Eu expliquei, eu ia ficar fora 1 semana de certeza, porque quando se inicia esse procedimento de tu ser diagnosticada e começar a fazer ali o check-up com ele todos os dias, tu tem que fazer aquele processo por pelo menos 5 dias antes de retornar a qualquer tipo de atividade. Então, a partir desses 5 dias, se eu zerasse os meus sintomas, no dia seguinte eu poderia retomar a atividade física. Mas não foi o que aconteceu, eu levei ali mais alguns dias além dos 5 dias pra zerar. E aí, a partir de zerar todos os sintomas, eu podia retomar a atividade física, mas não completamente. Então, eu comecei com coisas leves, tipo fazer um alongamento lá com a orientação dele, depois passei pra bicicleta. E aí, no primeiro dia que eu fiz bicicleta, os meus sintomas aumentaram. Então, eu tive que zerar tudo de novo. E aí, depois voltei pra bicicleta. E daí, quando eu consegui fazer a bicicleta e zerar os sintomas, aí ele me deixou fazer um aquecimento com o time. Daí, quando fiz o aquecimento e não subi os sintomas, eu pude passar para um treino limitado com o time, que era um treino, assim, que não podia ter risco de eu cabecear a bola, de eu levar pancada na cabeça. E a partir disso, fiz alguns dias de treino assim, aí eu sim podia fazer um treino completo com o time. Então, todo esse processo acabou levando 2 semanas. Foi só nessa semana, hoje é sábado, que eu treinei completo com o time todos os dias, e amanhã nós temos jogo,
e aí eu vou poder voltar a jogar finalmente, mas foi um longo processo, considerando que foi ali um lance bobo, uma concussão leve, foi um processo de 2 semanas para eu poder voltar completamente. Qual é o lance da dificuldade de ter uma concussão na cabeça mesmo sendo leve? Não só eu não podia ir para os treinos, mas eu também não podia fazer atividades que exigissem esforço mental. Então eu não pude ir para as aulas por uma semana inteira. E tem gente que vai olhar isso e vai pensar, nossa, que ótimo, né? Passou uma semana de férias, não fez nada. Mas eu juro do fundo do meu coração que foi simplesmente horrível. Eu tive que ficar quase 7 dias em casa, não podia fazer praticamente nada, não pode ler, não pode escrever, não pode usar muito celular, não pode ver filme, não pode fazer nada, gente, porque... E esse é o único processo assim, de recuperação para uma concussão. Não existe assim remédio que você vai tomar e vai curar aquilo, entendeu? Não é uma lesão física que você pode ali fazer uma fisioterapia e vai te ajudar a melhorar. Realmente, o que você tem que fazer é repousar para que a sua cabeça ali se ajeite de volta. Então, assim, foram 2 semanas muito difíceis. Principalmente a primeira semana, que foi ali quando eu realmente limitei muito das minhas atividades, passava praticamente o dia inteiro no sofá, assim, não podia fazer nada. A segunda semana foi um pouquinho melhor, que eu pude começar a retomar um pouco as minhas aulas, aí consegui também retomar um pouco a atividade física, mas, como eu falei, nunca esperava passar por isso, então foi uma coisa, assim, de aprendizado mesmo, e por isso agora eu vou compartilhar pra vocês as 3 principais coisas que eu aprendi e também o que me ajudou na recuperação, porque, como eu falei, eu tava muito limitada em coisas que eu podia fazer. O meu primeiro aprendizado, então a primeira lição que eu tirei de tudo isso é que a gente tem que aceitar o que aconteceu. Primeira coisa é aceitar o que aconteceu. Como eu falei ali no início, eu tava muito em um processo de negação, de achar que não tinha acontecido nada, que não era nada demais. Até mesmo depois do diagnóstico eu tava tipo assim, não é nada demais, em 2, 3 dias eu vou estar bem. E isso acaba atrapalhando porque a gente demora a entrar num processo ali de focar em realmente se recuperar. E por que a gente tem tanta dificuldade, né, em aceitar uma lesão? Porque, como eu falei, principalmente aqui a temporada é curta e é intensa. Então já começa a bater aquela ansiedade de, meu Deus, vou perder todos os jogos, a treinadora vai esquecer de mim, não vou jogar mais, vou perder essa oportunidade, o tempo tá passando, eu não tô fazendo nada, etc, etc. Só que simplesmente isso são coisas que não estão no nosso controle. E uma coisa que eu ouvi de uma das minhas colegas de time, né, eu tava desabafando sobre tudo isso quando tava acontecendo. Eu falei até que eu ia tentar zerar os sintomas o quanto antes, mesmo se eu não tivesse completamente zerada. E daí a minha colega me falou o seguinte, que era egoísta da minha parte eu não pensar em mim nesse momento. E aquilo me tocou muito assim, porque realmente eu forçar a minha volta não ia fazer bem pra mim, nem fazer bem pro time. Então o melhor caminho é aceitar o que aconteceu pra aí tu poder focar numa recuperação boa, bem feita e voltar 100% pra fazer bem tanto a ti quanto ao teu time. A segunda lição que eu aprendi é que a gente tem que valorizar a nossa correria. No momento que essa lesão aconteceu, eu tava muito atordoada, achando que eu tava com muita coisa pra fazer, era muita tarefa ali para as minhas aulas, muita coisa para ler, muita coisa para estudar, e aí os treinos e os jogos, e tava tudo começando a criar ali uma pilha pra mim que tava muito pesada. Só que no fim do dia, não tinha mais nada pra fazer daquilo ali. Tudo foi adiado, tudo foi postergado, tudo foi colocado em pausa. E aí eu comecei a dar valor à correria que eu tava tendo. Claro que às vezes a gente precisa de descanso, às vezes a gente precisa de momentos pra relaxar, pra dar uma pausa por conta própria. Só que às vezes a gente reclama demais também, que tem muita coisa pra fazer. Só que é muito bom ter coisas pra fazer, porque quando a gente não tem nada pra fazer, a nossa mente pode ir pra lugares muito ruins. É muito difícil estar ali sem nada pra fazer e não pensar coisa ruim, não criar uma ansiedade. Enfim, foi, como eu falei, foi um desafio, foi muito difícil. Agora eu já tô voltando à correria, voltando à rotina normal. Mas, meu Deus, eu comecei a valorizar muito a minha correria porque eu tava num processo ali que eu tava tão atordoada e eu comecei até a reclamar demais, sabe? Sabe quando você começa a reclamar demais e aquilo você sabe que tá fazendo errado, mas é tanta coisa que daí começa a reclamar, entra naquela mania de ficar reclamando e, enfim. Então a minha segunda lição foi essa, de valorizar a nossa correria. E a terceira e última lição, então, foi seja paciente. A gente fala muito às vezes que o barato pode custar caro. E o que aconteceu, olha que coisa engraçada, é que eu fui a primeira ali a ter uma concussão, foi no nosso segundo jogo, e depois disso eu acho até que eu amaldiçoei o time um pouco, porque 4 outras meninas foram ter concussão, tá? Eu juro por Deus, depois de mim foram 4 meninas ter concussão. A gente tá falando que tem uma amaldiçoada e tudo mais, mas no jogo seguinte ao meu, o que eu tive a concussão, 2 meninas tiveram, e agora na última semana mais 2 tiveram.
E o que aconteceu é, claro, eu fui a primeira a ter, mas logo em seguida outras pessoas também estavam com concussão. E eu fui a primeira a retornar às minhas atividades totais, porque eu realmente, a partir do momento que eu aceitei que eu estava com a concussão, eu falei assim, não, se repousar é o caminho, então eu vou tirar uma semana inteira em que eu não vou fazer nada. Eu sabia que tinha ali tarefa acumulando, tinha coisa acumulando, tava perdendo treino, só que eu falei pra mim mesma, é um desafio, mas tu tem que tirar essa uma semana e tu vai repousar. Vai repousar. Tipo, é um desafio repousar. Só que eu falei pra mim mesma, eu vou repousar total. Enquanto outras pessoas tentaram forçar ali a barra. Do tipo, acordou um dia sem sintoma, já foi lá tentar treinar, sabe? E isso não vai fazer bem, porque daí você dá um passo pra frente e 3 pra trás, entende? Então, se a orientação é repousar, repouse. Dá uma agonia, perder uma semana inteira, um pouco mais, dá uma agonia. Só que no longo prazo isso vai valer a pena. Vai fazer valer a pena porque você vai voltar com tudo e não vai ter que ficar voltando naquela lesão o tempo todo. No começo, até nos primeiros dias, eu ficava pesquisando na internet como se recuperar rápido de concussão, qual o processo mais rápido, o que dá pra fazer pra ajudar a ser mais rápido, etc, etc. Só que todo lugar que tem uma base científica confiável vai dizer a mesma coisa, que o processo de se recuperar de uma concussão é hidratação, se alimentar bem e repousar. Não existe segredo, não existe acelerar isso. Então, respeite o tempo, seja paciente, aceite o que aconteceu. Por fim, né, algumas dicas que eu tenho de recuperação agora que eu passei por isso. A primeira, como eu falei, muita hidratação, muita hidratação, muita hidratação. A gente sempre fala isso pra qualquer coisa, né? Qualquer coisa na vida, hidratação é uma coisa que pode te ajudar, só que a gente acaba negligenciando isso muitas vezes. Então, assim, foque na hidratação, tipo, faça disso um compromisso do seu dia, de realmente bater a sua meta de tomar água, porque isso ajuda demais. Aliado a isso, sempre, uma boa alimentação. Nesse momento, principalmente que eu tava com essa lesão, não dava pra eu ficar comendo besteira, sabe? Então eu me cuidei bastante, inclusive porque cozinhar era uma das coisas que eu conseguia fazer, então me tirava ali do tédio um pouco também. Então, essas duas coisas aliadas vão ser os seus principais ajudantes pra se recuperar de uma concussão leve. Segunda coisa, claro, é o repouso. Não tente forçar exercício físico, não tente ali achar que você tá bem, porque a concussão também ela vai e volta muito. Às vezes você acorda com muita dor de cabeça de novo, outro dia acorda sem nada, só que os sintomas vão ali se alterando, sabe? É realmente uma questão de repousar e dar tempo pra tudo ali abaixar. Outra dica que eu tenho, que eu acho que é muito importante, é usar esse momento pra estar muito perto das pessoas que você ama, das pessoas que te apoiam. Meus familiares, meus amigos estavam em contato comigo o tempo todo e conversar com essas pessoas durante o dia, fazer uma ligação, às vezes não dá pra ficar muito ali mandando mensagem, mas ficar em contato com as pessoas que te apoiam vai te ajudar a passar por isso muito mais, não digo fácil, mas de uma maneira muito mais sólida, porque vai te impedir de ir pra lugares de pensamentos muito ruins e vai te ajudar a lidar com aquela ansiedade de achar que você tá perdendo tempo, ou que ninguém mais lembra de você, que ninguém mais importa com você. Então esse apoio das pessoas especiais da sua vida é uma coisa muito importante. E não acho que todo mundo tem que vir até você. Não tenha medo de ir lá dar um oi, mesmo que você não fale com a pessoa há muito tempo, porque esse apoio é muito necessário. Se cerque de pessoas especiais, tanto eu que tô longe, dependo do celular pra estar perto das pessoas, mas as pessoas que você tem presencialmente no seu dia também. Minha colega de quarto tava comigo o tempo todo, as minhas colegas de time que eu sou mais próximas vinham me visitar, então isso ajuda muito. E por fim, dica extra, né, que eu tenho pra dar, é que uma coisa que me ajudou bastante foi fazer caminhadas. Como eu não podia fazer nada, assim, muito em telas ou de esforço mental e também não podia fazer esforço físico, caminhar me ajudava bastante, porque como eu passava muita parte do meu dia dentro de casa, sair, ver o mundo afora, dar uma caminhada me ajudava assim, a me colocar num lugar melhor mentalmente e tudo mais. E também por sair de casa, sabe? Senão, às vezes não dá nem pra caminhar, pelo menos sai de casa, abre a janela, fica na janela, sabe? Então, sair de casa, ver a luz do dia é muito importante. Por fim, sempre tire um aprendizado, né? De tudo que acontecer. Eu tirei muitos aprendizados desse período. E a gente vai... Em cada oportunidade da vida tem uma oportunidade dentro dela, sabe? Então... muitas coisas que você pode descobrir, eu aprendi muito sobre esse processo de concussão, o quanto a gente tem que se cuidar, o quanto isso é uma coisa delicada. Aqui a gente ouve muito falar de concussão no futebol americano, então agora quando eu assisto futebol americano eu tô sempre agoniada, porque eu não sei como aquela galera sobrevive nesse esporte.
mas tire um aprendizado, tire uma oportunidade, o coelho da cartola dentro da cartola. Enfim, agora eu tô de volta. Amanhã temos jogo, vai ser um jogo bem complicado, um jogo contra o time reserva de uma D1. Então tô bem ansiosa, vai ser a minha volta. E obrigada a todo mundo que acompanha, a todo mundo que sabia dessa lesão também e tava em contato comigo sempre, me dando um apoio. E agora, é claro, vamos em frente, aprender com isso, seguir em frente. E fiquem comigo sempre. Não esqueçam de deixar aquele like no vídeo para ajudar o Fala Jogador a crescer cada vez mais. E se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação quando novos vídeos saíram. Amanhã já tem conteúdo novo, porque eu vou falar tudo sobre esse jogo, que vai ser um grande desafio. E conto com vocês na próxima. Falou!